Saudações. Olha só. Vocês estão na live. Eu? Ao vivo e a cores hoje. Ao vivo e a cores. Hoje, vamos ver se tu aparece. Eu tô aqui com tirar o óculos. Eu tô abrindo o... A Márcia não chegou ainda aqui, o aviso da live. O Facebook tá carregando, não chegou o aviso da live ainda aqui. Tirou o óculos. Tirei, porque dá um reflexo, né? Aí eu não consigo. Ó, já estamos no ar aqui, Luciane. Viu só? 2 pessoas. Muito bem, já estamos no ar. Tu tá... que interessante. Ela tá com... Eu não sei como é que eu consigo tirar isso aqui daqui, mas ela tá gerando legenda. Deixa gerar legenda. Deixa gerar, já vou dar uma... Agora a gente vai vendo aqui os... Se os comentários eles vêm, vão chegando aqui do lado. Já temos uma curtida. A Márcia já nos curtiu. Aqui. Lá no Face. Vou entrar. Não é, tu vê tempo de adaptação, né, mano? Hoje a gente Exatamente. tá fazendo uma coisa diferente. Muito bem. Ver as pessoas começam a chegar. Olha lá. O Bano ao vivo. Muito bem. Só que não vai te travar aí. Não vou conseguir abrir, acho. Não vai travar. Vamos começar a conversar. Aí, enquanto as pessoas vão chegando, nós já temos 4 pessoas nos acompanhando aqui. 6 pessoas. E aí começa a aquecer a nossa live. Boa noite, pessoal. Hoje eu e a Luciane vamos discutir as questões do novo normal nessa próxima 1 hora juntos. Na semana passada foi uma hora interessante, nós conversamos bastante sobre a pegada do novo normal e entramos numa discussão onde eu fiquei falando sozinho, a Luciane com problemas de internet, mas foi muito legal a conversa. E tivemos, foi legal porque nós tivemos em torno de 70 pessoas na audiência aí no total, foi muito, muito gostoso de fazer a live da semana passada, e espero que a gente possa compartilhar com vocês, nesta live de hoje, esse assunto de novo. Tão legal quanto foi na semana passada, o nosso papo do novo normal. Eu gravava hoje, Lu, durante um bocado de tempo, eu gravei hoje 2 vídeos sobre uma semana acadêmica, desculpa. O Celso já chegou. E aí, Celso? Uma semana acadêmica, lá numa das universidades aqui do interior do estado, e eu estava gravando uma live parecida com a que a gente falou semana passada, eu fui fazendo um conjunto de lives, e depois eu vou disponibilizar, pessoal que queira consultar no canal do YouTube, podem consultar, eu falando sobre liderança. E aí, mais uma vez, abordando o assunto liderança e o novo normal, mas com uma contextualização, e aí o Celso, que já está participando aqui na nossa live, ele vai gostar, porque essa tem uma contextualização técnica, Celso. O estudo de liderança é um estudo que eu faço há muitos anos, e tecnicamente eu comecei a embasar o estudo de liderança para o papo que eu vou ter nessa semana acadêmica. Foi um convite legal, porque a semana acadêmica do curso de administração, esse curso, eu abro, em outro momento eu conto para vocês, vou publicar isso na minha live, no meu Facebook, então o pessoal que me segue lá, continua seguindo, vocês vão ter chance de acompanhar esse momento da semana acadêmica, e falando sobre técnicas, liderança e suas técnicas. Grande Carlos Timóteo, o Carlos é o outro, que está sempre junto comigo nas lives aí, e hoje firme e forte, conseguiu acompanhar. Semana passada ele ficou no vácuo. Eu falei para ele, cara, perdeu uma live tribuna, onde é que tu andava, né? Então, os meus amigos de live aí nos acompanhando. Eu falo, e eu tenho falado aí no novo normal, mas hoje eu vou deixar, como nós temos essa live, ela fica gravada, né? Eu vou deixar a Lu fazer uma apresentação hoje, se enxergando, né? O pessoal vai conseguir enxergar. Olá, Christian, tudo bem? A Lu consegue
ter uma percepção. Se vocês forem no meu canal do YouTube, vocês conseguem acompanhar a live da semana passada. Mas, Lu, te apresenta hoje com Nós Te Enxergando. Então, eu sou a Luciene Scherer, né? Sou consultora de empresas também, sou farmacêutica, sou biomédica e trabalho, assim, há alguns anos já, tenho uma empresa de consultoria, vai fazer 8 anos, né? De gestão de pessoas e gestão de processos. Sou instrutora da Sim Brasil também, trabalho em vários projetos junto com a Sim Brasil, junto com a Albano, e estou aqui agora para falar dessa questão, né, da adaptação e todas as adaptações aí que a gente teve que a gente sofreu, não sei se a gente sofreu, se a gente se adaptou, se a gente cresceu, se a gente aprendeu. Eu acho que teve de tudo um pouco nesse novo normal, e principalmente quem trabalha com consultoria é um eterno aluno, né? A gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, e eu acho que nesse período da pandemia a gente aprendeu como nunca, assim, foi que nem fazer mais um MBA, assim. Nossa, tinha um colega, o Eduardo Teva, acho que talvez tenha visto em alguma palestra, ele disse que tem a Faculdade da Barriga no Balcão, né? Que é a Universidade da Barriga no Balcão, que é a Universidade do Vão Fazer, né? Sabe, Lu, que nesse momento de pandemia, eu hoje, antes de nós entrarmos aqui, eu estava trabalhando com uma empresa, então um trabalho de consultoria, a Luciane sabe o trabalho que eu estava fazendo, eu estava lançando uma nova marca na empresa. Então, estava em conjunto com uma galera muito legal, o pessoal de criação, arquitetura e criação, e nós estávamos lançando uma nova marca. Um trabalho forte da diretoria da empresa, que começou o projeto comigo durante a pandemia. Nós começamos em março a fazer esse processo de estratégia da empresa, e aí, durante a estratégia, nós identificamos que a empresa precisava evoluir. E aí eu acho que o termo que tu estava querendo trabalhar agora como consultores, né? O que mudou para nós como consultores? Nós evoluímos. E quem não conseguiu evoluir, tá, talvez não se adapte. Tá? E aí entra o tema do nosso papo, né? É tempo de adaptação. Gente, a adaptação é uma coisa que ela vai transcender. Não é um momento de agora. Nós vivemos, e eu acho que isso é legal para as nossas gerações. Eu sou um pouquinho mais velho que a Luciene, nós temos uma idade parecida aqui, mas a nossa geração é parecida, bem mais velha, Luciene, isso? Tu é muito mais velho do que eu. Um pouquinho, é que o meu pouquinho beira de 20 anos, né, Lu? Esse é o meu pouquinho. Oi, Rose, a Rose do lar, muito bem. Então, o que eu tenho no nosso período de adaptação? Durante toda a minha vida, tá? Durante os meus 48, quase 49 anos, eu não consegui perceber, eu não tive vivido algo que fosse tão impactante para nós. A minha geração realmente não viveu algo tão impactante. E não só isso. Hoje eu estava lendo um artigo, porque me deu uma certa curiosidade, assim, uma vez em alguma palestra eu ouvi essa questão, assim, da inovação, né, Albano? O que acontece lá com aqueles caras do século passado, quando eles tinham um problema, que não tinham água e tinham que resolver, e o que aconteceu lá com os caras da gripe espanhola, né? E aí eu comecei a ler um pouco sobre isso para tentar entender, assim, como é que eles pensaram em soluções nessa época, né? A gripe espanhola foi talvez a mãe das pandemias, né? Ela é chamada como a mãe das pandemias, que levou a óbito 20, 30 milhões de pessoas numa época que a gente nem conseguia ter todos os sistemas de geoprocessamento e contagem que se tem hoje, né? Então, se acredita que o número foi com certeza subestimado, assim. Mas como que esses caras pensaram em soluções, né? Tiveram que pensar. E como é que fez o controle? E a gripe, como é que fez o controle? E aí foi nessa questão da gripe espanhola que surgiu grandes ícones assim da área da saúde, que quem estuda na área da saúde conhece até hoje, né? O Carlos Chagas, né? Surgiu depois daí, veio com outras situações, outras instituições fortes de saúde e tal, que nem existiam, nem se pensavam. Saneamento básico, né?
não precisava, né? Nunca tinha tido esse problema. E, de repente, teve o problema do saneamento. E aí a gente faz um paralelo com a nossa realidade agora, e a gente fica pensando quanto que adaptações e inovações vão ter que surgir, porque a gente tem situações muito próximas, né, de falta de saneamento básico, de situações muito, muito escassas, assim, em algumas regiões do país, e que isso pode levar a situações caóticas, né, e da pandemia. Então, a gente vai traçando um paralelo, assim, por um lado, a gente está cheio, né, com muito avanço na área tecnológica, e sim, e ok, mas, por outro lado, a gente também tem muitas deficiências, né, em necessidades básicas. E me parece que a gente chega ao ponto de uma situação muito parecida com o que aconteceu naquela época em termos de escassez de necessidades básicas, né? Eu falava hoje, aí eu gravando essa palestra virtual que eu vou estar dando uma semana acadêmica, e eu me dei conta, olha que interessante, eu não tinha, é claro, esse é um assunto velho para quem acompanha a gestão há mais tempo, a hierarquia das necessidades de Maslow. Tá? Então, para nós, é quase chover molhado, né? A pirâmide de Maslow, as necessidades básicas primariamente. E tu sabe o que eu dei conta, Lu? Até nas apresentações a gente colocava, né, Albano, as necessidades básicas até 100 dias atrás era o Wi-Fi, né? E não está muito longe, né? Agora continuou entrando o Wi-Fi como uma necessidade absurda, né? A gente colocava para brincar, né? Como uma necessidade básica, mas que óbvio, né? Necessidade básica é ter comida, ter alimento, né? Ter um lugar para dormir. Sim. E tal. Mas sim, a gente colocava brincando, né? Brincando para aquele momento. Mas agora é uma necessidade vital para nós, né? E aí, as pessoas que me acompanham há mais tempo, semana passada, teve uma pegação de pé, Lu, que tu não apareceu, tu tava... o pessoal que está nos assistindo, eu e a Luciane, nós somos vizinhos de prédio. E eu tive uma live, Lu, que o meu colega de MBA, nós fizemos juntos, eu e o Rafael, e ele fez o seguinte comentário: Albano, tá travado, eu não consigo te acompanhar, o que está acontecendo? E ele comentando isso comigo, e eu dizendo, cara, eu não sei o que está acontecendo, travou aqui e tal. Aí ele, para mim, na semana passada, mas tem que ter um problema do teu prédio, né, Albano? Isso deve ser um problema da conexão do prédio, que como é que agora a Luciane está travada e tu estava travado também na outra vez, né? Então ele atribuiu o problema ao prédio. Mas eu queria chegar num ponto, Lu, e para nós, cara, é muito importante, e aí eu e a Lu, para que vocês entendam, né? Nós temos filhas de idades parecidas, muito próximas as duas. E quando eu falo de hierarquia das necessidades de Maslow, eu fico pensando nas necessidades sociais, as necessidades de relacionamento. Porque, bem ou mal, gente, é importante para o desenvolvimento das pessoas que elas se relacionem com outras pessoas que não seus familiares. Então, de fato, nós, no relacionamento em casa, nós preservamos os nossos pares. Mas no relacionamento na escola, é uma forma das crianças aprenderem sobre desenvolvimento. E esta é uma adaptação que nós, bem ou mal, nós não vamos conseguir resolver. Eu me pego pensando sobre isso, eu acho que a gente vai acabar gastando dinheiro em terapia, Luciane. Pois então. Eu comecei, hoje me deu um insight, assim, eu comecei a ler sobre isso e comecei a estudar quais os impactos emocionais da pandemia e comecei a buscar, né, o que aconteceu na China, o que aconteceu em Barcelona, e aí a gente começa a ver que isso realmente está impactando na vida das pessoas. Se a gente vai levar isso para o meio empresarial, para as empresas, a gente começa a ver funcionários entrando em depressão, a gente começa a ver situações de tristeza acontecendo, a gente começa a ver situações de intolerância, né? Há um tempo, nós estávamos comentando sobre isso, né? A intolerância que está se gerando. Então, assim, a gente passou lá na pandemia, né? Os momentos do luto, né? A gente teve no primeiro momento, né? Uma certa negação, depois a gente teve a aceitação,
E agora eu não sei em que momento a gente está, porque, na verdade, é um momento que não existe no luto, que é voltar a uma questão de raiva, de intolerância, né? Porque, normalmente, o que os psicólogos falam, que na questão do luto tem um momento da aceitação e ok, aí a pessoa parte, né, caminha para frente. E o que a gente vê agora é um outro momento. A gente vê intolerância, a gente vê discussões na rua, né, a gente começa a enxergar, né, olha, um tá correndo e deu uma cuspida no chão, o outro vai lá e diz, por que tu cuspiu no chão? Isso, O que acontece, né? Ou então tu vai enxergar um idoso na rua sem máscara e tu vai dizer, por que tu tá sem máscara, já que, né, que tu é do grupo de risco? Então as pessoas vão começar a ter esses tipos de reações. E quanto que nós estamos adaptados a isso? Muito pouco, porque nós já estamos numa sociedade que é intolerante por conta, né? Só a gente vê nas redes sociais, né? Ou tu é vermelho ou tu é azul. sim. Ou tu é amarelo ou tu é roxo, quer dizer. Então a gente já tem uma intolerância, já vinha numa sociedade muito intolerante. Então isso agora vem crescendo cada vez mais. O Celso ali fez uma pergunta, né? Sim. Como integrar as pessoas desprovidas de acesso de internet? É um desafio. É um desafio. Como fazer isso? Né? A pessoa não tem internet, e aí? Mas aí, se tu tem uma empresa e tu precisa que as pessoas tenham acesso à internet, tu, como empresa, vai ter que fornecer a infraestrutura. Porque isso também, dentro das condutas que a gente está trabalhando dentro de empresas, né? Manual de conduta de home office, manual de conduta para o líder, até para o líder dar feedback no home office, ele tem que estar atento a tudo isso, porque antes a gente estava lá no escritório, era presencial, a gente tinha um formulário de avaliação de desempenho, e agora o líder tem que fazer a percepção se o funcionário dele não está num processo de tristeza, se o funcionário não está com algum problema em casa, se o marido ou a esposa não foi demitido, e daqui a pouco ele vai dar um feedback, vai chorar e vai abrir um passivo trabalhista para a empresa, né? Que daqui a pouco, assim, olha, o cara está me assediando, né? Estou me sentindo constrangido. E aí? Né? E chupa essa manga, que nem a gente fala, né? Resolve. Isso são desafios que a gente, como consultor, está respondendo isso todo dia. O parecer do Celso, para mim, o Celso sempre com as opiniões, assim, ele apimenta um pouco da discussão. Eu gosto, né? Eu acho legal a batida. A batida que a gente... E isso vale para todos que estão nos ouvindo, né? É legal de ter algumas batidas que tiram um pouco da zona de conforto, né? E eu vou te dizer uma coisa, Lu, eu estava no lançamento de um projeto, o Inova-RS, que é o Programa de Inovação do Estado do Rio Grande do Sul. Nós no lançamento do Inova-RS dos Vales, Taquari e Rio Pardo. E durante a apresentação, um dos prefeitos, que era um dos representantes da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ele faz um comentário que, para mim, é aqueles comentários de te cair os butiá do bolso, sabe? Ele pega e diz assim, mas escuta, que é a pergunta do Celso. E quem não tem internet? Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Vale do Taquari tem tantos, eu não vou lembrar o dado, tá, gente? Mas tem tantos % de pessoas que não têm internet. Existe uma limitação de internet no Vale do Taquari. Ele deu dado e, cara, aquilo para mim me chocou. Sim, e as crianças que moram na zona rural e que não têm internet, como é que faz na escola? Agora, né, Lu, eu tenho contado essa história, e se a Roseli estiver assistindo, ela vai me ouvir falando isso aqui também, né? A minha sobrinha em São Leopoldo está sem aula. As nossas filhas da Lu, que estudam numa escola particular, estão em aula. Eu tenho criticado muito o poder público com relação a isso. Muito. Para mim é uma coisa de criticar mesmo. Faz 100 dias. Como nós não viabilizamos escola para essas crianças de alguma forma? Na cidade de Feliz, onde vive meu irmão mais novo, que é uma cidade menor, as professoras se organizaram e elas entregam kits semanais nas casas. Então, não tem internet, mas tem um kit de trabalho, tem uma atividade a ser feita. Pensa uma criança em idade de educação sem ter o que fazer em casa. Não que isso apenas enlouqueça o pai e a mãe.
E aí, Albana, eu compartilho contigo dessa crítica, porque, né, tu tem essa veia professora, eu também, e o que eu vejo? Eu vejo o poder público muito pouco interessado. A gente vê, por exemplo, universidades federais não dando aula, né? Não. E qual a dificuldade? Quer dizer, a dificuldade é a internet, a dificuldade. O que está acontecendo? E aí a gente fica discutindo, às vezes, dentro das empresas, né, o home office e tal, que é uma realidade que talvez caiba aí a uns 30% da população. O resto está com muita dificuldade, muita dificuldade. Por exemplo, hoje à tarde eu tinha que dar um treinamento bem nessa situação que o Celso estava falando, de pessoas que não têm acesso à internet. Então, como que a gente vai dar o treinamento? Como efetivar o treinamento? Uhum. Ou a empresa viabiliza a internet para essas pessoas e não é só a internet, né? Tem que viabilizar equipamento, tem que viabilizar celular, porque daqui a pouco o meu celular não comporta uma reunião no Google Meet, por exemplo. E aí, como é que faz isso? Então, uma das primeiras coisas que caiu o mundo do home office, né? Porque eu digo, era o castelo encantado que deu uma caída, né? Desmoronou. Porque, claro, o home office é bacana, é legal para algumas pessoas, para alguns perfis, para algumas empresas, e com o perfil de algumas empresas bem focado no home office. Porque para outras pessoas o home office não funcionou, para muitas empresas, quando se deram conta da questão da infraestrutura, também o home office ficou complicado, porque uma coisa assim, olha, vai todo mundo para casa, que legal, que bacana, cada um usa a sua internet e vai trabalhar. A partir do momento que começa a conflitar essas questões, né? A internet de um funciona de um jeito, a do outro, não tem computador. Isso começa a abrir precedentes jurídicos que quem tem um negócio, quem tem uma empresa, sabe bem do que eu estou falando. Então, isso são questões que ou tem que ser escritas, normatizadas, tem que se criar condutas para esse processo, e os recursos humanos das empresas têm que estar atentos a isso e criar condutas escritas disso, né? Não pode ser assim, olha, vamos fazer assim, vamos ver o que acontece. Não, tem que estar escrito. É o que eu acho, né, Lu? Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Tem que estar escrito. Deixa eu publicar ali, o Roberto faz um comentário, e nós estamos ensaiando a ferramenta, mas olha o comentário interessante, né? A falta de cultura de cuidar das pessoas, muitas vezes faz com que as pessoas não tenham entendimento sobre o que é cuidado ou assédio. Roberto, que ótima fala, Roberto. Excelente. É exatamente isso. As pessoas não se dão conta do que é atenção para aquela pessoa, e, é claro, de um lado isso, né? De outro lado, a gente também tem pessoas que têm uma intenção diferente, né? Elas não são tão puras assim, e aí nós, empresários, também temos que ter cuidado. Eu sempre falo que o empresário não pode ser ingênuo. O empresário ele tem que ser inteligente o suficiente, mas não tratar apenas com ingenuidade, tem que tratar com justiça. Ingenuidade é uma coisa e justiça é outra. E a justiça passa por o que a Lu falou. Eu vou dar um atendimento com o coração, eu vou dar um atendimento de cuidado, mas eu vou ter um procedimento escrito que esse atendimento é de cuidado desta forma. Lu. E eu acho fundamental isso que ele falou, essa questão do assédio, porque aí tem um outro ponto, Albano, e aí a importância do treinamento para lideranças, inclusive nesse processo, porque os líderes, eles estavam treinados no quê? Na política do PCC, né? Planejamento, comando e controle. Sim. Agora, como é que faz a história do controle no home office? E o pessoal que não tem acesso à internet, eu preciso conectar, como é que está acontecendo? Então, assim, os líderes, eles também não sabem mais como fazer feedback à distância, porque o que acontece? Eles estão fazendo do jeito que eles sabiam fazer. E esse jeito pode estar sendo gravado. Então, assim, hoje eu tive uma discussão. Seguir ou não num processo de feedback? Tive uma discussão hoje com o departamento jurídico de uma empresa. Seguimos ou não na avaliação de feedback? Achamos por bem, nesse momento da pandemia, que as pessoas estão mais intolerantes,
estão mais incomodadas, suspender o processo nesse período. Ah, mas a gente vai ficar com um processo em aberto. Olha, vamos para a máxima, né? Quando a gente não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Porque se a gente fizer alguma coisa nesse momento, e daqui a pouco tem um líder que não está bem treinado para esse processo, e ele fala uma palavra que pode ser mal entendida, está feito. Pode compromete, né, o processo inteiro, né? Está comprometido o processo e coloca a empresa em risco. Olha a afirmação do Timóteo também. A pandemia desnudou alguns problemas que sabíamos que tínhamos, mas que não havíamos priorizado resolver e dar a devida atenção. Perfeito. Verdade. Todo mundo achava que não precisava saber nada de tecnologia, né? Uma coisa assim, por exemplo, compras na internet. A gente deve conviver, minha mãe, né? Eu não compro na internet de jeito nenhum, porque a internet eu não sei o que vai acontecer. Simplesmente não teve mais opção. Ou tu comprava na internet ou tu não comprava. Ou tu ficava sem. Ou tu ficava sem. Universidades, eu tenho uma vida inteira dentro de uma universidade, o pessoal dizendo, não, determinados cursos não pode ter aula online de jeito nenhum. Agora teve. Ou seja, não pode, agora pode, agora aconteceu. Então, assim, muitas resistências, né, Albano, foram quebradas, assim. Aquelas teorias do não pode, simplesmente quebrou. Quebrou. E agora pode. E tem pode uma coisa... não volta atrás, né? Isso que é interessante, não vai voltar atrás. Então, aqueles que defendem, assim, olha... determinado curso, né, principalmente cursos da área da saúde, que são muito resistentes, né, ao online. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Vai poder, né, vai acontecer. Então, é a hora da gente começar a pensar assim, como eu posso fazer melhor do que eu já fiz, né? Isso. É hora de eu mudar minha percepção das coisas, né? E tá na hora de eu mudar minha percepção das coisas. Tem que mudar. E aqui vem um pouco para todos nós, né? Nós, em qualquer área, estamos sujeitos hoje a um trabalho à distância, nós estamos nos adaptando ao trabalho à distância, mas nós estamos aí, estamos sujeitos ao trabalho à distância, nós temos que vivenciar o trabalho à distância. Nós temos que estar preparados para as coisas que estão acontecendo do motivo da nossa live aqui, né? Que é fazer essa mudança comportamental, de que forma a gente está adaptando, como é que nós estamos adaptando? Para mim é chave a adaptação para nós. Em que momento nós precisamos mexer na nossa adaptação? Até o momento, nós vimos numa batida bem legal, tá, tudo tranquilo, as coisas estão andando e tal, vou fazendo, tá, mas veio uma mudança abrupta que mudou a minha característica de vida. A minha filha sai de casa hoje para levar o cachorro na rua. Ela não vai brincar na praça aqui na frente, nessa enorme parque que tem aqui perto, ela não vai mais brincar. Os nossos filhos, eles têm essa limitação de convívio. Tá? E uma coisa é nós dizer, tá, Lu, eu não vou mais te ver essa semana, dá um tempo, a gente vai ficar longe. Mas aquilo que eu falava antes, lá na hierarquia das necessidades de Maslow, as pessoas com uma idade diferente da nossa, que estão em desenvolvimento, não estão tendo chance de fazer esse desenvolvimento. E aí eu vou trabalhar a pergunta do Christian ali. Vou botar ela no ar aqui para nós, ó. Quando a pandemia chegar ao fim, vocês acreditam que teremos líderes com uma forma diferente de pensar ou simplesmente voltarão a ser como antes? Christian, saudade tua. Christian é um conhecido que eu acabei encontrando numa das minhas palestras na New Holland e eu acho prudente a pergunta dele. Eu estava gravando hoje, Christian, sobre o comportamento dos líderes. E, cara, olha, eu espero que muita gente se sensibilize, Christian. Espero que as pessoas elas consigam entender um comportamento diferente a partir da pandemia, porque nós temos uma característica hoje, né? Nós temos uma limitação nossa, mas nós temos também uma limitação dos nossos familiares. Eu não vejo a minha mãe há 100 dias, com medo de que eu possa, de alguma forma, contaminá-la. Então, é uma questão de sensibilidade que o líder precisa ter desenvolvido neste momento. E espero que mais líderes tenham aprendido e se desenvolvido com relação a isso. Tá? Acho que isso é importante para nós.
sabe que essa pergunta aí, que essa constatação, né, que o Christian fez, eu acredito numa questão, assim, os líderes até podem voltar sendo quem eles eram, mas as pessoas não são mais quem elas saíram da empresa de um jeito e voltaram do outro. Vou te dar um exemplo. Tem uma consultoria, tem um cliente que tem uma parte dos líderes, né, que já voltaram, tá cada um trabalhando numa sala e tal. Eles estão com equipamentos de proteção individual, face shield, máscara, eles poderiam estar fazendo reuniões, né, numa sala imensa. Eles não querem mais fazer. Por quê? Porque eles perdem tempo pegando o notebook e indo para a sala de reuniões. Então, eles não querem mais fazer, mesmo estando fisicamente. Então, o que vai acontecer? Essas situações que a gente tinha no dia a dia, vamos fazer uma reunião, todo mundo pega lá o seu café, o notebook, aí o chefe leva um bombonzinho, porque vai ser uma reunião meio tensa. As pessoas não vão mais querer fazer isso. Isso vai ser uma perda de tempo. Então, o líder que não se der conta disso, ele vai perder o grupo. Ele não vai ter mais liderança, a menos que a empresa não vai ficar a forceps na liderança. Mas a gente que estuda liderança sabe que a liderança ela é conquistada, né? Um líder que não conquista o seu espaço, ele acaba sendo engolido pelo processo, né? Então, essas questões elas vão voltar muito fortes, porque as pessoas vão se dar conta. Meu Deus, a gente ficou numa reunião 40 minutos quando a gente podia ter ficado 10. É o tempo, a produtividade, né? A produtividade, ela virou uma coisa natural. E as pessoas estão curtindo isso. As pessoas estão curtindo o tal do flow, né? As pessoas estão curtindo, né? Eu estou no fluxo do meu trabalho, eu estou no meio do processo. Eu não quero parar para ir para uma reunião que é uma terapia de grupo. Olha a observação do Celso. Já estamos há 6 meses, com tudo sendo feito de maneira muito diferente do que era normal. Pouco menos de 6 meses, mas ok. E se fala muito do novo normal. Pergunto, quanto de novo normal já é percebido no mercado ou nos costumes das pessoas com todo mundo, como um todo? Eu vou te trazer um dado, Celso. Precisei fazer uma compra ontem, e eu fiquei muito agoniada, porque eu precisava fazer uma compra de um produto eletrônico aqui em casa que estragou. Eu mandei um WhatsApp, eu não tinha o canal de compras hoje, olha, não existe em Porto Alegre, né? Nós moramos em Porto Alegre, o Celso também. Não existe aqui perto nenhuma loja de eletrônicos aberta. E aí, casualmente, eu tinha o WhatsApp de um cara que me vendeu um produto eletrônico no ano passado, porque eu precisei perguntar para ele uma informação. Mandei um WhatsApp para esse cara e disse assim, cara, eu preciso comprar um produto assim, assim, assim. Como é que eu faço? Eu não posso esperar o tempo da entrega. Embora eu tenha descoberto que algumas empresas estão entregando em 2 dias. E eu fiquei surpreso, porque eu recebi uma correspondência hoje via Sedex, que está atrasada 4 dias. Ela tinha que ter chegado para mim na semana passada. Está atrasado, 4 dias úteis, né? Está atrasado. E aí eu recebi ela hoje, e ele disse, meu Deus do céu, isso chegou atrasado, e eu agoniado, né? E eu conversando com essa pessoa, eu disse, eu não posso esperar o tempo da internet. Eu preciso trabalhar. E é o que a Lu falava antes, nós precisamos dar opção de trabalho e condições de trabalho para os nossos funcionários das empresas, para que eles possam fazer a entrega desse momento, desse novo normal. Já está algumas coisas vivendo de uma certa normalidade. Para mim, ir no supermercado sozinho, final de semana, passou a ser praticamente uma normalidade. Sair de máscara passa a ser uma normalidade. Eu contava, Lu, acho que eu contei isso na primeira live que eu fiz. Primeira ou segunda live, eu já contei isso mais vezes, mas vale a pena ressaltar ou reafirmar. Eu, no início da pandemia, eu fiz contato casualmente, eu estava zapeando no Facebook aqui, passei os olhos numa atividade de uma aluna minha que está morando no Japão. E, gente, eu fiquei muito surpreso que ela morando no Japão estava de máscara. E não era tempo de pandemia, não estava nada pegando na pandemia, e ela de máscara, e eu fiz contato com a Janaína, mandei uma mensagem para ela, Jana, o que está acontecendo? Por que o pessoal está de máscara aí e tal? E não tinha dado o avanço da pandemia, o Brasil não estava tudo isso, aliás, a primeira cidade
a cidade de Lajeado, que é uma cidade que eu frequento com bastante incidência, porque eu atendo a universidade, atendo o projeto de inovação na cidade. Aí, trabalhando na cidade de Lajeado, foi a primeira cidade a adotar máscara, e nem Lajeado tinha adotado máscara ainda, e o Japão já usava máscara. E eu comecei a conversar com ela, e ela me disse que, gente, a máscara lá é uma questão de normalidade. As pessoas, eu achei isso muito brilhante, porque as pessoas ficam resfriadas e colocam máscara. Eu, resfriado, coloco máscara, preocupado com a Lu. Olha que troço legal. É uma questão de etiqueta respiratória. Mas olha que legal. Lu, a gente... Para nós é um paradigma. Até então isso não existia para nós. E aí passa a ser parte da nossa normalidade. Gente, vocês têm que ver essa imagem, está no meu Facebook. Se alguém catar, pode ser que ache. Tá? Essa imagem das crianças de 4, 5 anos usando máscara no início de ano letivo, e todas elas se preparando, se cuidando para não contaminar ou não serem contaminadas. Coisas que para nós é novidade. E aí que vem a questão da conduta, né, Albano? Conduta. As pessoas vão ter que... O brasileiro, de uma maneira geral, em alguns estados mais, outros menos, mas ele vai, em algumas cidades mais, outras menos, mas ele vai precisar ser treinado nessas novas condutas. E o que a gente está passando nesse momento é um treinamento. E como todo treinamento, né, tem pessoas que furam o treinamento. Simplesmente furam. A gente tem condutas estabelecidas, né, já. E as pessoas dizem, eu não vou seguir. E aí essas pessoas vão ter que lidar com a intolerância também na rua, né? Olha que legal. No momento vai existir. Olha a pergunta do Christian, né? Mas com essa distância, não se perde um pouco da humanização. Eu estou preparando, Christian, eu vou logo nas próximas semanas, eu vou trazer uma pessoa para falar que encabeçou um projeto de criação de um movimento coletivo pelo bem-estar social durante a pandemia. Eu não vou fazer spoiler aqui ainda, tá? Mas eu vou trazer uma pessoa para compartilhar com a gente esse processo de humanização. Eu percebo que muitas pessoas ficaram mais humanizadas em detrimento da necessidade dos outros. Aqui no bairro mesmo, tem uma vaquinha no bairro acontecendo para comprar uma Kombi nova para a pessoa que coleta lixo, reformar a Kombi, para a pessoa que coleta lixo aqui no bairro. Então tem uma vaquinha acontecendo por causa disso. E existe uma característica de humanização muito forte das necessidades das pessoas mais carentes. Mas tem uma lacuna de humanização aqui que eu vou ter que ressaltar, que é interessante que a gente perceba. E a humanização que eu tenho com o meu funcionário. Aquele que está limitado, que a esposa perdeu o emprego, que o marido perdeu o emprego, que o filho está sem escola, que o pai está doente com coronavírus. E essa humanização, cadê? Porque essa é forte. E essas são com os meus pares, né? E que o nenê chora. E que o bebê de 1 ano, 2 anos chora no meio da reunião. E eu já vi líderes incomodados. Puxa, quando eu tive filho, eu nunca tive que fazer isso. Talvez porque não precisou, né? Como a gente precisa agora na pandemia. Então, são situações que a gente viveu nessa pandemia. E eu acho que a gente vai ter também uma mudança. Eu falo muito da coisa dos sobreviventes da pandemia, né? Eu acho que a gente vai ter líderes sobreviventes também, que são líderes que têm outras características e, na minha opinião, não vai bastar só ter características e habilidades e competências técnicas, matemáticas, né, de conhecimento, mas principalmente habilidades emocionais, assim, de saber, de ter inteligência emocional, de saber lidar com conflito, isso, negociar, né, a capacidade de negociação, competência da negociação, né, tá aberto. Vejo algumas empresas assim preocupadas com o horário de entrada, horário de saída no home office. Vejo outras empresas preocupadas em entregas, né, e trabalhando em cima de entregas, de produção. As coisas mudaram, né? E eu já nem acho que é mais o novo normal. Para mim, já é o normal. Já é o normal, né? Eu já gostaria de usar um outro termo, o normal do anormal, né? Normal anormal, porque, na verdade, é um anormal que virou normal. E agora a gente tem que lidar com isso. Simples assim.
Eu vou aproveitar, o Christian fez a pergunta, e eu vou aproveitar que o Vilvoc entrou agora na nossa live, porque é ele o cara que eu falei que eu vou convidar para falar sobre a atividade de voluntariado durante a pandemia. E já te organiza, Vilvoc. Eu não quis dar spoiler, mas agora já sabem que é tu, né? Que é o cara que eu devo convidar para falar sobre isso. É um outro vizinho, né? O tá convidando todo o prédio, assim, né? Um pouco mais assim. Convidando por andares. Vai chegar no último lá, que é leiloeiro, né? O convidando por andares. Pessoal, e aí tem uma questão legal, e aí eu vou trazer para a questão dessa nossa percepção de discussão, e o Roberto fez um comentário sobre o uso de máscara. Roberto, eu tenho brincado nas lives já faz um tempo, que eu imagino que para nós aqui, nós vamos passar a Páscoa e vai ser obrigatório usar máscara, né? Então, começou a Páscoa, que é o período que começa o nosso ensejo de inverno, começa a ter frio, e aí vamos começar a usar máscara. Olha o Celso com os filmes que eu não convidei ele ainda. Né? Então, nós vamos fazendo isso e trabalhando sobre as condições dessa novidade, né? Do uso de máscara, da etiqueta respiratória, da etiqueta social, de eu respeitar. Eu, essa semana, cometi uma gafe, né? Entrei no elevador com uma pessoa desconhecida no prédio e eu mesmo fiquei constrangido por ter entrado sem pedir licença, né? E cometi essa gafe. Então, essa é uma coisa que nós vamos ter que aprender a nos adaptar. Nós vamos ter que trabalhar isso de forma diferente. Ó, o Vilvoc já deu spoiler ali, né? O Brothers in Arms. Mas esse negócio... fala lá, Alba, fala. É um movimento que está buscando levar... insumos para o pessoal da área hospitalar. Então, eles começaram comprando máscaras, compraram face shields, compraram muitas coisas, já passou por luvas, é muito legal. Eu vou trazer o Vilvoc para falar, me aguardem. Fala, Lu. E esse pessoal da área hospitalar, né, completamente sem, muitas vezes, de empresas públicas, né, totalmente sem suporte de treinamento em inteligência emocional, em conflito, em negociação, para lidar com uma situação tão complexa, né, como essa, né, que a gente está vivendo agora, e que para os profissionais da saúde é uma situação difícil de ser encarada, né. Eu tenho na minha formação, como sou farmacêutica, né, sou biomédica, eu nunca pensei nesse momento de adaptação, e o Albano conhece, sabe da minha história, eu fiz uma transição de carreira para consultoria, e eu nunca imaginei que nesse momento eu ia retomar os meus conhecimentos de biossegurança, né, porque o que aconteceu? Eu não pensei nisso, olha, vamos fazer manuais de conduta de biossegurança. Simplesmente meus clientes precisavam se adequar aos protocolos oferecidos pelo Estado e a gente tinha que trabalhar, né? E eu, como trabalho com processo, bom, deixa eu recuperar o meu conhecimento de biossegurança e adequar isso dentro de normas e processos e condutas, né? Então, nesse momento, eu acho que o conhecimento, né, Albano, ele nunca foi tão importante, assim, porque aquele conhecimento que às vezes a gente acha que estava lá parado, nesse momento ele fez toda a diferença para algumas empresas, para algumas situações, né? Então a gente teve que tirar, a gente como consultor, né, teve que tirar da caixa, assim, né, muito conhecimento e também colocar na caixa muitas ferramentas, né? Eu acho, nesse sentido, eu acho bárbaro essa percepção, porque o conhecimento nunca é demais. E tu nunca sabe exatamente quando é que ele vai ser útil na tua vida. Tu sabe, quando eu fiz uma transição de carreira, as pessoas me disseram que eu estava rasgando meu diploma, né? E agora, né, todos o conhecimento voltou em algumas situações, né? Então, conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que a gente está aqui para aprender, né? E hoje, por exemplo, a gente está usando uma ferramenta nova. Eu, nessa pandemia, eu estabeleci que todos os dias eu tenho que aprender uma coisa nova, todos os dias. Então, hoje, por exemplo, eu já sabia um pouco mexer nessa ferramenta, mas eu aprendi a colocar fundo na tela do Google Meet. Nossa, que bem, que bem! Não, né, para não aparecer o cachorro, né, o papagaio, né, o marido passando atrás, né, e descobri essa do fundo. Então, assim, todo dia eu acho que a gente se propor, né, a aprender uma coisa nova,
é estar atento a esse momento de adaptação. Ó, eu vou puxar um comentário do Vilvox, só porque esse comentário ele é forte, ele é bom de bater, é bom, divertido de conversar, Olha, Vilvox. eu vou dizer para o Vilvox que eu tenho doutorado em avaliação de tecnologia em saúde. E a discussão entre economia e saúde me parece um disparate não ter sido feita árvores decisórias, né, para tomada de decisão. Essa questão, assim, eu particularmente, tá, isso é uma opinião particular minha, ok, fique em casa, e para mim isso não é uma solução. Para mim a solução é gerenciar risco. E a gente não enxerga, principalmente na questão pública, o trabalho em cima de gerenciamento de risco, como a gente está acostumado a ver dentro das empresas. Então, eu gostaria de ver os nossos governantes trabalhando com gerenciamento de risco, e não simplesmente com essa questão, fique em casa, porque a gente que estuda avaliação de risco, que estuda árvore decisória, a gente sabe que risco a gente tem em tudo. O que a gente precisa trabalhar para minimizar, para mitigar os riscos. E tem como fazer isso, e tem como fazer isso tecnicamente, só que precisa chamar pessoas que saibam fazer. Essa é a verdade. Além disso, precisa de uma bagagem organizacional para fazer muito isso. Muito grande. Muito alta. Que eu acho que, de uma forma geral... Equipes, né, Albano? E equipes multidisciplinares. Isso não é um conhecimento... Desculpa, né? É uma opinião minha, mas isso não é um conhecimento só da área da saúde. Não é possível... Isso é um conhecimento multidisciplinar total, né? Multidisciplinar. A gente não pode partir do pressuposto que a área da saúde diga, fique em casa e ok, não. Eu quero ver engenheiros discutindo isso, eu quero ver simulação matemática, eu quero ver árvores decisórias, eu quero ver projeção, eu quero ver avaliação de risco, eu quero ver ciência funcionando nisso, né? Eu quero ver conhecimento funcionando nisso. E não simplesmente, olha, vamos ficar em casa e o mundo vai acabar. É isso? Então, eu acho que tem que ter um cuidado. Aqui eu entendo muito do que aconteceu, né? Nós tivemos, e para mim, o que é o processo de frustração, eu defendo, e sigo defendendo, que algumas medidas foram tomadas, e eu sei o quanto eu mesmo, como empresário, tive as limitações dos empresários, né? Nós reduzimos a nosso capital, reduzimos o nosso trabalho, reduzimos a nossa atividade por um bem-estar coletivo. Mas tem um entrave aqui, que é os 100 dias, tá? Já faz 100 dias, gente. Tá? E qual é a medida que foi tomada, efetiva, para que nós pudéssemos ter um sistema de controle diferente nestes 100 dias? Essa é a provocação que eu acho que nós temos que refletir mesmo. Porque, e Lu, eu e tu já trocamos essa informação em outros momentos, mas isso é uma observação de uma outra professora que já teve numa atividade comigo, em uma atividade profissional. Esta pandemia, existem características, ou existe a possibilidade de virem outras pandemias. Nós estamos na primeira pandemia. Foi o primeiro momento que nós tivemos que arregaçar as mangas aqui e estudar coisas diferentes. Mas nós estudamos de verdade ou isso daí vai ficar na gaveta? Isso vai ficar parado? É para agora. E aí a resposta para o Celso do novo normal. Celso, para mim, o novo normal me deu uma bandeira que eu tenho trazido, mas isso já é o normal. Já não é mais novo. A condição de pandemia é uma condição que nós temos que tratar como normalidade já. E uma coisa, né, Albano, além do gerenciamento de risco, está na hora das empresas, da sociedade, das instituições públicas, das universidades, começarem a pensar em compliance, em programas de conduta, em acordos coletivos por escrito, né, que é o que o compliance, os programas de compliance traz. O que é compliance, né? Eu não canso de falar sobre isso. O compliance é estar de acordo com as normas. E os manuais de conduta, eles têm que ser escritos. Se eu tenho uma empresa e eu tenho um manual de conduta com relação a essa questão da pandemia com os meus funcionários, e eu estimulo que os meus funcionários trabalhem isso na casa deles, e isso se multiplica dentro das universidades, dentro dos outros ambientes, aí a gente está tendo uma consciência coletiva. Agora, se a gente ficar só naquele entendimento, olha, eu vou esperar que o coletivo se eduque,
Desculpe, isso não vai acontecer, isso é um cenário mágico que nem na Disneylândia é capaz de um imaginário tão fértil. Então, ou a gente trabalha com situações reais, né, e trabalhando com cenários, né, intermediários, otimistas, ou a gente fica esperando sentado, como diz um engenheiro amigo nosso, né, fica esperando sentado, vendo a coisa desmoronar. O circo pegar fogo, né? O circo pegar fogo, porque esse papo, assim, não, porque a gente precisa... Gente, acho muito bacana isso. Quando eu vejo, por exemplo, na TV, né, os professores, né, às vezes que têm cargos públicos, que têm salários de universidades privadas, falando, olha, gente, legal, fique em casa. Esse cara tem um salário que está entrando todo mês. E aí, como é que vai dizer para a pessoa que está sem salário, que está sem lá o que a gente estava falando, nas necessidades básicas, vai dizer para ficar em casa, gente? A gente tem que ser coerente. A nossa fala tem que ser coerente. E eu acho que é para isso que a gente estudou tanto. Eu acho que é para isso que conhecimento existe, para trazer solução e inovação. Não adianta deixar a solução na gaveta. Aí vem as adaptações. Então, é tempo de adaptações. Daqui a pouco eu vou estourar o meu termo do novo normal, vou parar de falar em novo normal, e nós precisamos pensar em adaptações. O nosso novo momento, esse momento que a gente está vivendo, nós nos adaptamos para algumas coisas nós não conseguimos, está difícil. Eu vou contar uma experiência que para mim é muito interessante. Eu tenho feito a academia dentro de casa, né? Eu tenho feito exercício dentro de casa, ginástica dentro de casa, e caminhado na casa, corrido com a Manuela. Às vezes eu chego aqui em casa, tiro o sofá do lugar, fico correndo com a Manuela na sala de um lado para o outro, para que nós possamos gastar um pouco de energia, que é algo que eu particularmente, assim, de verdade, eu não pensei que eu ia fazer isso, nunca na minha vida, nunca antes da história desse país, né? Nunca na minha vida eu pensei que eu estaria vivendo uma questão dessas. E aí vem o que nós precisamos estar nos adaptando. É possível, gente, que nós tenhamos que viver isso mais vezes, mais tempo, com periodicidade. É possível que aconteça o que aconteceu agora. O pessoal que me conhece sabe que eu não sou muito afeto ao futebol, mas Santa Catarina liberou o futebol, jogaram, contaminaram, voltaram atrás, desliberaram. Isso não pode parecer uma coisa tão que chama tanta atenção, não pode ser tanta notícia assim. Nós vamos ter, vamos não ter, vamos ter, vamos não ter. É um processo também de adaptação. Nós precisamos testar as coisas. A gente precisa trabalhar desta forma. Eu vou subir o comentário do Carlos, já que ele falou em ti ali, Lu. Tá? As considerações da Lu, o Carlos atua também na área de gerenciamento de riscos. Ele Carlos, vamos divulgar isso, vamos trabalhar isso. As pessoas precisam entender que a vida é um risco, gente, viver é um risco. A gente que vive no Brasil, a gente corre risco de diversas situações. Então, a gente tem que começar a trabalhar com risco. A gente tem situações aí de países muito bem sucedidos nessa questão da pandemia, que trabalharam numa outra lógica, né? Ao invés de ficar dizendo fecha, 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 bom, quem sabe vamos mobilizar as empresas, os empresários e as instituições para aumentar os leitos. E aí começar a ter uma outra linha de raciocínio, ao invés de, olha, não tem, fecha, e não tem o que fazer. Vamos pensar de uma maneira inovadora, né? Vamos pensar fora da caixa. Disruptivo, né? Exatamente, tem que romper essa leitura, que tá uma leitura assim, olha, eu recebi um meme essa semana que achei muito legal, achei trágico, até engraçado, mas trágico. Olha, chegamos no Natal e ainda não descemos a curva, chegamos em fevereiro e ainda não descemos a curva. Só que o que vai acontecer? As pessoas não vão mais ter dinheiro para comida. E aí nós estamos vivendo com aquelas pessoas que vivem na sua bolha, dizendo, fique em casa, eu estou na minha bolha em casa, até a minha bolha ser invadida por alguém que está precisando de comida. Então, alguém da minha família ser assaltado ali na esquina. Eu sugiro que as pessoas que estão numa bolha e que têm
um certo poder, uma certa influência na nossa sociedade, que elas comecem a se mobilizar num outro sentido, num sentido de gerenciamento de risco, de avaliação de risco, porque esse movimento, ele vai ter que acontecer. Vou trazer a questão do Celso ali para nós questionarmos, trazermos também para falarmos, né? Existe um esperneio dos executivos em relutantes em aceitar a nova realidade. Sim, existe. Eu vou te dizer mais, Celso. Existe uma dificuldade para muitas pessoas entender que nós mudamos. E vai ser complicado para frente. Eu tive uma experiência interessante esse fim de semana passado, ao contatar o meu barbeiro, né? O meu barbeiro está atendendo em casa, né? Porque ele não tem mais espaço para atender na sua barbearia. Então ele tá relutando, não pode abrir, então eu posso ir na casa dele e cortar o cabelo, tá? E o quanto isso é legal ou não é legal, mas, cara, eu não posso questionar ele. A grande questão que nós temos que trazer à tona é, ele precisa trabalhar. Quem é que vai pagar o salário para ele? Quem é que vai pagar a comida? Quem vai pagar as coisas? Ele precisa desenvolver o laborar dele, né? Ele precisa fazer isso de alguma forma para poder ter sustento para a família dele. É o nosso papel. Como é que eu vou condenar uma pessoa que está se esforçando? Não existe isso. Nós precisamos ter... A sociedade precisa ter uma capacidade de se articular, se adaptar, se movimentar nessa nova realidade. A realidade será esta. E nós precisamos saber viver essa realidade daqui para frente. De diversas formas. Isso vai acontecer de novo, vai voltar, vai passar, vai voltar, vai passar. E nós vamos ter momentos que a gente vai ter momentos que a gente volta. Vai ter momentos que a gente vai ter momentos que a gente volta. Adaptem-se, né? Temos que ter adaptabilidade, que é uma grande característica da nossa, né? O comentário do Roberto foi perfeito, né? Moralmente inviável, né? Pedir que alguém nessa situação fique em casa. É imoral. Imoral, e não é possível fazer um julgamento dessa pessoa estabelecendo que essa pessoa não tem consciência coletiva, porque essa pessoa, ela está no hashtag se salve. Essa é a questão. A situação dela é uma situação mais delicada, né, Lu? Então, o que a gente vê como situações de comportamento, eu vou fazer um comentário contigo interessante, tá? Essa é uma pesquisa da semana passada, eu estava ouvindo de tantas as pesquisas que eu acabo ouvindo no rádio, né? Eu sou muito ligado em números, para mim, os dados me chamam a atenção. E uma das pesquisas que eu via no pessoal que estava, os executivos ou os empresários que entraram na pandemia, qual o percentual deles tinham reservas para alguma atividade. Tá? E aí veio o que me surpreendeu, né? Eu já sabia que era pouco. Eu imaginei que era zero. Tá? Porque a gente pega os executivos, a maioria das pessoas não tem reservas. Mas então, dessas pessoas, 40% dessas pessoas tinham alguma reserva. Tá? Ponto. Legal, né? Eu trabalho com a área financeira, já entrei em muitos financeiros de empresas e tal. Eu sei que isso aí é uma coisa que talvez as pessoas responderam até sem saber exatamente o que elas estavam falando. Mas ok, 40% tem alguma reserva. Agora, alguma reserva são de quantos meses, Luciana? Uma empresa saudável tem reserva de quanto tempo, Alban? Isso. Na minha concepção de administrador, tá? Eu estabeleço numa conta matemática, assim, uma conta que eu faço desde que eu me conheço lá. Em 1999 eu me formei, desde 1999 uma conta que eu defendo. Qualquer empresa precisa ter uma reserva de 6 meses de despesa. 6 meses, tá? Nós estamos entrando no 4º mês. Não existe reserva de 6 meses de empresa, gente. Não existe uma empresa de qualquer porte. Não existe reserva da pessoa, do cara que está aqui, que tem um restaurante aqui perto de casa, que nós almoçamos no final de semana, esse cara não tem 6 meses de reserva, gente. Isso não existe. E por mais que o governo ele se habilite a destinar uma parte do recurso para sustentar parte das pessoas que têm um contrato intermediário, um contrato parcial, essas questões virão à tona e as dificuldades serão muito fortes. Então, essa é um pouco para nossa reflexão, uma boa para pensarmos. Exatamente. O Luiz ali colocou um esclarecimento legal também. É isso aí. A gente precisa, né, orientar as pessoas, mas as pessoas precisam ter condutas claras,
não adianta, a gente estar trabalhando com uma questão forte de manada, né? E se a gente não direcionar a manada para alguma situação com condutas escritas, estabelecidas e acordadas, seja no condomínio, seja na universidade, seja na escola, elas precisam ser acordadas. Os pais, quando retomarem a escola, eu tenho um cliente de escola grande que está fazendo todo um trabalho de compliance em biossegurança. Por quê? Porque os pais precisam assinar as condutas. Eles precisam estar cientes que as condutas a serem tomadas na escola vão ser aquelas. E se eu não seguir as condutas, eu vou ser a pessoa que vai estar fora e não o resto. Sim. Vou trazer a pergunta do Vini para a tona ali. Tá? O Vini, colega de MBA, estudando comigo ecossistema de inovação. Por que vocês acham que existe esse problema de reserva para os negócios? Incompetência de gestão, concorrência, o que acham? A reserva financeira, Vini, é uma reserva necessária, que é a reserva que nós falávamos para manutenção do negócio. Tu precisa ter um fluxo de reserva, que é o famoso fluxo de caixa, porque no período de incidência de despesas, e é o grande equívoco que a maioria das organizações acaba sofrendo, quando tu tem uma entrada muito forte e uma saída muito rápida, elas acabam não administrando essa reserva. Então, essa é a reserva necessária. Nós temos um processo de reserva financeira que garanta a saúde do negócio. Cada negócio é diferente. Eu falava hoje ainda na gravação, eu estou gravando uma semana acadêmica, então estou gravando uma participação numa semana acadêmica do curso de administração, e eu brincava que quem estudou planejamento estratégico pode começar a rasgar os livros, né? Tá? Cara, a pandemia nunca foi assunto de planejamento estratégico. A empresa que eu atendia antes de entrar aqui na nossa live, que eu estava discutindo planejamento estratégico, jamais nós trabalharíamos um conceito de pandemia no planejamento estratégico. Ameaça, uma ameaça desse tamanho, não existe. Não existia. Então, essa é a reserva que a gente está trazendo, que é necessário, de alguma forma, fazer. A Luciane, por sua vez, ela traz um negócio interessante com relação ao conceito da biossegurança, né? Nós vamos ter que ter uma reserva aqui, e talvez seja um aparato de competência, de conhecimento, voltado à biossegurança. E não este momento que nós estamos vivendo, ele talvez seja o primeiro momento do impacto da biossegurança. Nós vamos ter que trabalhar a biossegurança de uma forma mais natural. Eu, que sou uma pessoa que gosta de abraçar, né, o meu lado gringo forte, possivelmente eu vou ter que me privar de sair abraçando as pessoas no curto prazo. Então, isso é das nossas características. E aí, pessoal, eu adoro o papo com a Luciana. O Luiz colocou uma pergunta aqui que eu até anotei para a gente fazer uma live sobre isso. Tem tanta informação sobre isso que ele colocou, como lidar com um trabalhador na empresa se ele se contaminar, qual é a responsabilidade da empresa. A gente já tem empresas sinistros sendo a gente já tem deu uma travada, eu acho. Não, tá a gente já tem sinistros de seguros sendo acionados. Opa, eu acho que deu um negócio aqui. Tá aí, Lu, tá tudo bem, tô te ouvindo ainda. Deu aí. Segue o baile, segue o baile. A gente já teve sinistros sendo acionados por conta da infecção pela Covid. Então, tem muito assunto, mas uma coisa é certa. Um empregador que não colocar todas essas questões em manual de conduta, em manual de procedimentos, em instruções de trabalho, numa linha do compliance, Luiz, ele vai responder e vai responder forte por isso, né? Então, é importante porque quanto mais estruturada a empresa tiver, mais ela vai mitigar seus riscos e mais controle ela vai ter do processo. A gente sabe de avaliação de risco, que quando o risco é alto, o que a gente faz? Aumenta os controles, né? Então, se a empresa não tiver controle, ela vai responder por isso fortemente. Agora, se ela tiver controle, pode ser que seja minimizado
o tamanho da resposta que ela vai ter que dar. Eu atendo uma empresa, e atendo empresas da saúde também, né, Lu? A Lu falando de educação, na saúde, nós transitando em uma série de empresas. Eu tenho uma empresa que trata diretamente o contaminado com Covid, uma das organizações que eu atendo, e ela tem que estar com os aparatos de segurança, tudo em dia, todos controlados. Eu vou trazer 2 perguntas ainda, e eu estava brincando com a Lu. No Instagram, a vantagem é que o Instagram nos derruba, né? Eu e a Lu, se deixar, nós vamos passar a noite falando. Nós eu tenho uma aula agora, Urbano, que daqui a pouco eu tenho que entrar. Já vamos nos quebrar aqui. Mas esse assunto do Luiz, já anotei aqui para a gente fazer uma live só sobre isso. Porque Show. É tanta coisa, Luiz. Obrigado pela sugestão aí, pela pergunta, porque é muito assunto. Essa resposta é rápida para o Celso. Celso, se tu considerando o eventual estoque no cálculo de 4 meses, eu não considero o estoque nesse cálculo. Para mim, a saúde financeira, ela não está associada a imobilizado. Estoque, ele está imobilizado ali, e pode ser que o estoque vire patrimônio ou não para um produto final. Vou puxar como a última pergunta a questão do Carlos. Fato, as pessoas, na grande maioria, não sabem a diferença entre risco e perigo. Falou o meu cara de gestão de risco aqui, né? Isso é balizado. Depois de compreender isso, podemos discutir os sistemas. Parabéns, muito bom, Carlos, baita observação. E, para encerrar, que ele continuou, né? Nunca elaborei nos últimos dias tantos planos de contingência para a empresa, nem eu. Nunca trabalhei tanto, nunca antes da história. Nem eu. Trabalhei muito plano de contingência em biossegurança. Se não vender, né, o Luiz está falando ali, se não vender, pode falir, e se for acionado pelo trabalhador, mas nem todos os trabalhadores vão acionar, e se tu trabalhar com gestão de risco, tu tem o teu risco mitigado. Essa é a verdade. Olha, tem esse assunto bárbaro, essas 2 últimas considerações, e aí, agora nesta ferramenta nova, que eu e a Luciana estamos experimentando hoje, nós podemos vamos trazer o Luiz para conversar junto. O Timóteo também, os 2 são convidados, o Timóteo trabalha na área de segurança. Muito legal, olha, dá para fazer um congresso quase. Olha só, Christian, tu não te exalta muito, que eu te puxo também para falar. O Christian está longe, mas pode estar presente com a gente. Pessoal, 1h, 8 minutos. E aí, vamos... Lu, considerações finais? Olha, Urbano, eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade da gente estar falando sobre essa questão da adaptação e as milhares de variáveis que a gente tem nesse processo, e tudo que a gente teve que lidar, e quanta coisa a gente pode aprender, e agradecer as pessoas aqui que realmente... Pessoas, né, quando a gente tem uma audiência tão qualificada como essa, né, que pode contribuir com perguntas inteligentes, pertinentes, né, a gente só tem a agradecer, né, então a gente espero repetir a dose, e espero trazer, assim, as pessoas que estavam contribuindo aí para a gente fazer uma discussão ao vivo online. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por essa 1h de nos ouvirem aqui nesse nosso novo normal, em tempo de adaptações. Transformem a vida de vocês, se adaptem, se organizem e estamos juntos. Nesse momento nós estamos longe, mas estamos perto, né? Continuem convivendo, continuem com a gente e façam contato. Adicione eu e a Luciana aí nos amigos de vocês, para quem já não é, e fiquem bem. Até a próxima. Fiquem bem, gente. Até a próxima.